E aí, galera? Então vamos falar sobre a reformulação da teoria de Luhmann e Berger. Após a autora apresentar a teoria de Luhmann e Berger, ela então faz uma reinterpretação, uma reformulação tanto dos conceitos de socialização primária quanto da socialização secundária. E, inicialmente, sobre a socialização primária, ela vai dar um maior ênfase nesse primeiro momento, pois dirá que nessa primeira internalização simbólica, nessa primeira socialização primária, é, é o momento em que se determinará as representações e as expectativas com base nessas representações do futuro que essa pessoa vai ter, sobre os possíveis papéis que essa pessoa ela terá na socialização secundária. Vale ressaltar que essas expectativas e representações com relação ao futuro são muito baseados na figura, na pessoa que é o agente socializador primário, ou seja, a pessoa que estava ali dentro daquele processo de inserção, que estava naquele meio em que houve a internalização do sistema simbólico nessa fase da socialização primária. É a imagem dessa pessoa, a representação dessa pessoa que vai estar muito ligada na, na, nas definições dos papéis que esse indivíduo é, terá como referência. Então, são essas definições de papéis que são oriundos desse primeiro sistema simbólico que vão ser resistentes à erradicação. E aí eu até coloquei uma imagem para representar que tem uma criança com um código azul. Esse código azul ele representa a primeira internalização na socialização primária. E à medida que ela está apontando para o futuro dela, né, através dessa seta azul, a representação de futuro que ela tem. E com outros sistemas simbólicos que vão provocar descontinuidades, vão ser assimilados outros sistemas simbólicos, né, quando a pessoa estiver adulta, mas você pode observar ali que ainda há muito do código azul, que representa essa primeira socialização primária. Dando continuidade, a autora ela cria distinções novas entre as socializações secundárias. Um exemplo dessas distinções é a classificação entre a classe de socializações mais fundamentais e inescapáveis, como o papel dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, ou então de uma carreira, ou então dentro da questão de uma identidade sexual ou ideológica. E também existem as socializações secundárias periféricas, que estariam em contraponto com essas primeiras, como por exemplo, talvez em algum período da vida a pessoa ela fez um curso de inglês e aí ficou pouco tempo, poucos anos dentro desse grupo e logo saiu. Então, não foi algo muito permanente. Outra distinção é a socialização secundária institucional, que é uma socialização secundária quando há uma reprodução de uma ordem social, tal como essa pessoa ela esteve perante seus agentes socializadores primários. Por exemplo, quando alguém que era um filho ou uma filha agora se torna uma mãe ou um pai, ou algo desse gênero, alguém que era um aluno agora se torna um professor, e assim por diante. E o interessante dessa socialização do tipo institucional é que com ela você pode observar o quanto que há de continuidade simbólica ou descontinuidade entre esses sistemas na hora dessa reprodução, né? Se há uma contradição, uma incoerência e também o peso relativo que esses sistemas simbólicos secundários eles têm com relação aos primeiros. Tendo sido reformulado os conceitos de socialização primária e socialização secundária, a descontinuidade socializatória também foi redefinida. Para os autores originais, a internalização pelo sujeito de sistemas simbólicos conflitantes em diferentes momentos de sua biografia é que é a descontinuidade socializatória.
ela passou então a ser o conflito que ocorre no nível do sujeito entre suas representações primitivas de inserção no mundo adulto, cujas raízes se encontram no sistema simbólico durante o processo de socialização primária, e suas representações mais recentes e concretas de participação real na reprodução da ordem social, oriundas dos sistemas simbólicos internalizados através de socializações secundárias. Ou seja, o conflito passa a ser mais delimitado dentro de um âmbito das representações e das expectativas. Apesar de toda a reinterpretação, de toda a reformulação da teoria de Luckmann e Berger, a descontinuidade socializatória ainda não é capaz de explicar de forma satisfatória a crise nos casais e famílias contemporâneas que estão sendo analisadas. Isso porque essa teoria ela pressupõe que o indivíduo dele tem que formular uma erradicação, uma integração dos conteúdos simbólicos internos a ele e também porque dá muito peso à primeira socialização. Então, para dar conta de tal problema, foi aliado à análise o conceito de desmapeamento de Figueira. Para poder explicar o conceito de desmapeamento, eu utilizei de algumas imagens. Essas imagens mais à esquerda representam o conceito de Luckmann e Berger, onde há ou uma erradicação ou uma integração dos sistemas simbólicos que estão sendo representados por círculos. O círculo vermelho, tomando uma parte do círculo azul, representa uma erradicação de um conteúdo do azul porque ele estava em conflito com o vermelho. Então, o vermelho ele se sobrepôs, erradicou alguns conteúdos do sistema azul. Já na outra figura das duas bolinhas, você vê que há uma integração entre as duas. Dentro do desmapeamento não há nem erradicação nem integração, há uma convivência em diferentes planos dos sistemas simbólicos ou dos mapas, que está sendo representado por essa figura aí à direita. Percebam que essa figura é tridimensional. Você pode observar que há planos que estão um em cima do outro, como que empilhados. E os planos que estão mais abaixo são os que têm menos visibilidade e os que estão mais acima têm maior visibilidade, tanto sociológica quanto psicológica. Ou seja, você pode ver esse sistema simbólico concretamente na sociedade e o indivíduo ele vai ter maior consciência desse sistema. Em contrapartida, os sistemas que estão mais abaixo, como por exemplo aquele bege e aquele azul mais escuro, são mais inconscientes, são mais abstratos, não sendo visíveis dentro da sociedade. Bem, da mesma forma que a descontinuidade socializatória de Luckmann e Berger tem insuficiências, o desmapeamento também tem as suas. Curioso é perceber que as duas insuficiências dos dois modelos teóricos se complementam. Assim, as perguntas de como, por que e quando esses sistemas simbólicos ou mapas surgem podem ser respondidos pela descontinuidade socializatória. Assim, o peso relativo de cada um desses mapas também pode ser esclarecido. Com essa união de conceitos, é possível dizer o seguinte: os mapas ou sistemas simbólicos mais primitivos, abstratos e inconscientes são oriundos da socialização primária. Nessa imagem em preto, seria esse plano, esse mapa que está abaixo, em azul mais escuro. Os mapas recentes, concretos, conscientes e que o sujeito se identifica são oriundos das socializações secundárias, que seriam esses sistemas simbólicos representados na cor bege, verde e um azul mais turquesa. Além disso, ao invés de haver apenas o sistema simbólico primário como sendo resistente à erradicação, há duas fontes distintas dessa resistência simbólica. Uma característica do sistema simbólico primário, que é mais inconsciente e mais profundo no indivíduo, e outra da socialização primária mais atual e concreta,
no qual o indivíduo ele tem maior consciência e mais identificação. Assim, esses dois sistemas, o mais antigo e o mais recente e atuante, podem competir entre si. Por fim, pode-se concluir que a descontinuidade simbólica oriunda da evolução da sociedade gera o desmapeamento no indivíduo. E ele proporciona uma condição em que é possível ter a crise, né? Basta ter outras condições que desencadeiem esse conflito interno.